exemplos que nós temos. Então, no meio da provação, pode vir a tentação. Não, Isaac também, houve fome na terra, provação, né? Então, chegou aqui o pastor Ismar, saudade desse camarada aqui, né? Benção pura. Então, ô Cassiano, pode falar agora? Sim, sim. Então, deixa o pastor Ismar respirar aí, tomar um copo com água. Já tomou café, meu amigo? Então tá bom. Então, falando um pouco a questão sobre Jesus, o que eu entendo? Bom, Jesus estava prestes a iniciar o grande ministério, né? E ele inicia demonstrando obediência a Deus mais ao homem. Porque quem era o profeta até a chegada dele era João Batista. Seria o pastor dele. Seria o pastor. Né? Cabia a ele cumprir a obediência. Tanto que João falou... Dá o exemplo. Não vou te batizar não. Falou, tem que ser assim, porque senão não vai funcionar. Mas também tinha a questão da autoridade espiritual para com Deus. Ele como filho de Deus. Então, antes dele exercer qualquer tipo de ministério aqui na terra, e a gente sabe e ele também já sabia qual era o ministério que ele iria exercer, não é? Ia trabalhar com demônios, ia mexer com demônio, trabalhar com cura, sinais, maravilhas, pregar a verdade, pregar a palavra. Como que uma pessoa, ele como homem, como diz o livro de Filipenses, né? Como que ele como homem poderia se sobressair sobre o diabo, sobre a enfermidade, sobre a ganância, sobre qualquer coisa, se ele não tivesse passado pela prova da tentação? Então não tinha como, né? Ele tinha que vencer a tentação primeiro. Ele tinha que vencer primeiro, porque amanhã ele estaria expulsando legiões de demônios. Amanhã ele estaria curando enfermidades que algumas provenientes de demônios, né? Ele estaria vencendo tentações da carne também, que ele com certeza era 100% homem, 100% divino, também teve que vencer, como nós vencemos. Então, aquilo ali foi o teste, foi a prova de fogo dele, não é? Eu vou começar algo, mas eu tenho que vencer. Hoje, para eu ser pastor, eu preciso fazer um seminário, né? Bom, legalmente, né? Dentro da legalidade, né? Antigamente sim. Há os que se intitulam, mas dentro da normalidade, os pastores, eles passam por muitas situações antes de assumir um ministério. Um preparo, né? Um preparo. Então, Jesus, como que Jesus ia vencer os demônios se ele não vencesse o diabo antes, se ele não sofresse essa tentação e vencesse antes? E ele dando bom exemplo, tem gente que ignora tudo, né? Imagina se ele não desse esse exemplo, né? O pastor Ismar, o senhor já respirou, pastor Ismar? Seja bem-vindo, pastor Ismar, da igreja Arismar Cândido, da igreja Batista Jerusalém, ali do São Raimundo. Foi meu vizinho, eu tive o privilégio de ser vizinho desse moço por muito tempo, e aí é homem de Deus mesmo, viu? Eu perturbava mais ele do que qualquer coisa. Os meninos pequenos, você lembra daquilo? Nicolas Samuel disputando o grito lá no corredor do apartamento. Eu falei, misericórdia, Jesus. Pastor, só para sendo homem de Deus para ter paciência. Mas era bênção, é uma alegria, é uma satisfação, a família abençoada. Foi um momento muito precioso estar ali, dividindo, né, aquele prédio, né? Ali, aquele andar, aquele prédio com vocês. No São Raimundo. Isso. Mas é uma alegria, uma satisfação. Seja bem-vindo. É uma alegria e satisfação estar aqui mais uma vez. Amém, rever aqui o pastor Milovan, conhecer o pastor Charles Smith, que Deus abençoe. Amém. A cada um dos irmãos, a oportunidade, né, pelo convite da Rádio 104, que Deus possa nos abençoar. Mediante a esse tema, eu acho interessante, porque Deus permite que seus filhos sejam tentados. Eu estava refletindo em cima desse tema e lembrando a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele ora ao Pai Nosso, o interessante, Jesus ele usa as palavras sobre tentação e ele fala sobre o mal. Na tentação, Jesus ele ora pedindo ao Pai que o ajude a não cair. Mas quando Jesus ele recita e fala sobre o mal, menciona sobre o mal, aí Jesus já diz, livrai-nos do mal. O interessante é que Jesus não pede para nos livrar das tentações. Jesus ele pede para nos livrar do mal. Por quê? Porque as tentações, eu acredito o seguinte, que ali Jesus já está demonstrando que todos nós estaremos sujeitos a sermos tentados. Todos nós estaremos sujeitos a passar por tentações, seja em qualquer área das nossas vidas.
seja na área sentimental, na área financeira ou até mesmo na área espiritual. Todos nós passaremos por tentações. E o que nós precisamos estarmos atentos é isso, é que as tentações elas vêm para que nós possamos passá-las, para que nós possamos vencê-las e não cair. Então, Deus não vai nos livrar de sermos tentados. Deus não vai nos livrarmos de passar pelas tentações. Os discípulos foram tentados. Os discípulos passaram pelas suas provações. Ou seja, então nós também, assim como Cristo, como o pastor Milovan citou aqui, como os irmãos já estavam comentando a respeito da tentação de Jesus, quer dizer, se o próprio Cristo, Filho de Deus, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto com uma finalidade de ser tentado, ou seja, isso já é uma indicação que nós também passaremos por tentações. Maravilha, que bênção. As provações. Agora a gente vai entender o seguinte: qual a característica de uma tentação, por exemplo? O objetivo dela é fazer com que a gente ceda, perca a fé e acredita no visual. A gente pode ser tentado com coisas que não são agradáveis aos olhos também, pastores? Geralmente a tentação ela vem em forma de uma bênção. Você fala assim, isso é de Deus. É a famosa bandeja. Né? É isso. E aí, pastores? Depois a gente vai falar sobre a aprovação. Mas a tentação, qual é a característica inicial de uma tentação? Olha, tentação, a definição é atração por aquilo que é proibido. Essa é a definição do que seja tentação. E ninguém fica de olho em coisa ruim, né? Coisa não. Feia. E outra coisa, né? Eu vejo o seguinte, Paulo, ele diz que o pecado habita na minha carne. Como é que eu vou sentir e visualizar isso? Através da tentação. Porque a tentação, ela vai expor o que eu tenho de pior dentro de mim. Por isso que eu acho bacana a gente associar que a tentação, ela sempre vem de dentro, né? Jesus falou algo aqui em Mateus 15, versos 18 a 20, mas só vou ler o 19, quando ele fala assim, ó: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. Então a tentação, ela vem de dentro, né? Satanás vai explorar isso. Porque Satanás é especialista em explorar as nossas fraquezas. Porque ele não lê mentes, mas ele é especialista em analisar comportamento. Se eu coloquei um olho, né, aquele meu olhar sobre uma mulher, e aquele olhar demorou muito, ele já percebeu que eu não simplesmente coloquei os olhos, eu de repente estou nutrindo alguma coisa em relação àquela mulher. O dinheiro é a mesma coisa, nós compramos e vendemos com dinheiro. Então a nossa relação com o dinheiro, a Bíblia não diz que o dinheiro é o problema, é o amor ao dinheiro que nos coloca em situações que podem fazer o barco da fé afundar, né? Então eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente não gosta de confessar isso, né? Nós estamos num debate, por que nós somos tentados? Até para a gente conhecer a natureza pecaminosa que nós temos. Porque é aí que o meu homem interior, né, o velho homem, dá as caras e aparece. Então não é o diabo que nos tenta, é a natureza pecaminosa, não, né? O diabo também tenta. Você vê que Paulo, lá em 2 Coríntios, ele dá uma aulazinha tendo essa questão, pelo menos no lado pessoal dele, né? E ele fala, quanto a mim, Satanás, ele colocou um demônio para me tentar todo dia e me esbofetear. Né? Aí ele começa a falar do espinho da carne, né? Apesar das revelações que foram dadas a ele. Então ele começa a falar ali do espinho da carne, que não vou entrar nessa discussão, que é outro debate, nós até fizemos um debate sobre isso já. Um outro né? Tema, né? Então assim, a maioria das tentações sim, é função do diabo nos tentar. Por quê? Deus ele quer ver a gente cair? Ele não quer. Mas o diabo ele quer, então ele fica o tempo inteiro. O que a Bíblia diz? O diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão para nos tragar. Ou seja, ele fica procurando uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Justamente que o pastor Charles falou. O pastor Charles falou algo que me chamou a atenção, que é quando brota de dentro. Eu imagino Eva, por exemplo, passeando no jardim. Deus falou, não coma dessa fruta dessa árvore. Um exemplo, né? Da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E eu fico imaginando, a serpente ela só se aproximou justamente porque a Eva deve ter ficado olhando muito. Falei, mas por que não posso comer? Pô, eu queria. E
aí ela deu ocasião, não é isso? Pastor Ismar levantou o dedo, fala primeiro, pastor Ismar. Em Gênesis demonstra isso mesmo. A palavra de Deus fala que o fruto da Até árvore... então, só para dentro do que o senhor está dizendo aí, o diabo não tinha tido uma manifestação ainda, né? Enquanto não surgiu uma brecha, ele não entrou em cena. A Bíblia fala em Gênesis que Eva, quando o diabo chega até Eva e menciona a respeito do que poderia comer ou não comer, aí a palavra de Deus diz que a Eva, vendo que o fruto era desejável aos olhos, ou seja, na realidade, nós não somos tentados somente pelo diabo, nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, Concupiscência, né? isso, pela nossa carne. Nós mesmos somos, muitas vezes, nós mesmos somos nossos tentadores, quer dizer, o nosso desejo, o nosso eu, o nosso querer. Também, lógico, também o diabo, ele tem essa ação de tentar nos influenciar. Na verdade, ele pega carona na nossa fraqueza. É aquilo, né, que o pastor, aquilo que o pastor Charles comentou aqui. O diabo, ele nos oferece algo. E quando ele vê que aquilo despertou em nós um certo desejo, eu imagino, como o irmão Cassiano mesmo falou, até então o diabo estava ali, silêncio, estava na dele. E eu acredito que observando, né? eu acredito que observando, quando de repente talvez ele via que Adão olhava para a árvore, mas não dava tanta ênfase para a árvore. Mas como às vezes a mulher mais detalhista ou algumas coisas chama atenção mais para um e chama menos atenção a outro, talvez ele percebeu, opa, aquele fruto ali tem chamado a atenção da Eva, a Eva tem reparado demais aquele fruto, a Eva tem observado demais aquele fruto, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou instigar ela a querer, a tocar, a pegar. E a gente não sabe exatamente como foi, mas nós podemos talvez imaginar algo parecido como isso. E então o diabo chegou e diz, aí não pode comer de nada. E Eva diz, não, podemos comer de tudo, só daquele fruto ali que não. Por quê? Se comer a gente morre. Aí o diabo, não morre, vai ser semelhante a Deus. Ou seja, ele provocou a Eva a experimentar o fruto e provocou a Eva a ser semelhante a Deus. Uma situação que eu acho bacana nisso aí, primeiro o seguinte, eu acredito que da parte de Eva, qual foi o erro? A curiosidade, porque nós somos curiosos. Mas o diabo convenceu Eva de uma necessidade que não existia. Porque para que saber a diferença entre o bem e o mal no jardim do Éden? E para que parecer com Deus, né? E outra, ele tenta desacreditar Deus aos olhos de Adão e Eva. Com Jó foi o contrário, ele tentou desacreditar o homem diante de Deus. Então, nós estamos falando de um inimigo, né, que continua explorando as nossas fraquezas. Então essa história do Éden é muito interessante por isso. Deixa eu trazer uma participação, pastor Milovan. Eu acredito que seja o nosso amigo Paulo, está sempre antenado. A paz do Senhor, eu falo com quem? Paz e graça, Cassiano. É o Paulo. Exponha-se, meu amigo. Não tem como não ficar antenado no debate. Às vezes o debate ele traz muita edificação. Paz e graça a todos os pastores aí presentes. Pastor Milovan, pastor Charles, pastor Ismar. Só para colocar pimenta no debate, que está muito bom. Eu entendo, concordo com o que o pastor Milovan disse, mas só para os pastores aprofundar na questão de tentação e provação. A Bíblia, ela tem várias versões, provação, e já foi explicado pelo pastor Charles sobre a questão do grego. Ok, só que uma palavra em grego ela tem muitos significados. E Tiago, capítulo 1, ali tem uma aula sobre o que é tentação e provação. E no versículo 13, Tiago capítulo 1, versículo 13, tem algo muito especial ali que explica algumas coisas pra gente. Eu queria que os pastores entrassem nisso aí, se fosse da vontade deles, para esclarecer melhor para os ouvintes sobre o que está escrito lá. Tiago, capítulo 1, versículo 13.
Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no debate. 3279-0104. Você pode ligar e participar. E também pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 99961-0104. Também no Facebook, Povo de Deus. Vai lá no Facebook, busca lá Povo de Deus. Deixa eu trazer mais uma participação, queridos, enquanto vocês olham aí, trazem uma resumida no que o Paulo falou. A paz do Senhor, eu falo com quem? Ô Cassiano, bom dia. Bom dia a todos aí. Meu nome é Nilo. Eu conversei com você um tempo atrás. Me recordo sim, irmão Nilo. A paz, exponha-se, meu querido. Obrigado, paz para vocês aí. Eu quero só fazer uma pergunta. Meu rádio que desligou aqui. Se aconteceu alguma coisa, ele desligou. Então não tem como eu ouve pelo telefone. Eu só estou usando só pelo telefone agora. Mas o pastor falou uma coisa aí da Eva, que a Eva estava observando observando a fruta, e eu queria perguntar a ele, o que é que Jó estava observando, ok? Que o diabo fez aquilo com ele. Deus chamou a atenção do diabo para Jó. Entendeu? Que Jó, Deus fala no começo que ele era o melhor homem que existia, entendeu? Para que foi? Deus é que tentou Jó, não foi o diabo, não, hein? Ok, obrigado, irmão Nilo, pela observação. Deus permitiu, né, no caso, a tentação do diabo a respeito da vida de Jó. Pastor Milovan. Vamos lá então, Paulo Henrique. Tiago, capítulo 1. E o irmão Nilo depois, o irmão né? Nilo, né? Deixar o irmão Nilo pro pastor Charles. Tiago 1, capítulo 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Acho que até uma criança entende isso aqui. Tá na linha do que a gente está falando. O pastor Ismar acabou de citar sobre Eva, né? O diabo, ele aproveitou a oportunidade. O pastor Charles iniciou a conversa dizendo isso. O homem, às vezes, ele tá olhando para uma mulher e o diabo, ele pega aquilo ali, ele pega aquele flerte ali e causa ocasião. Então, nós somos tentados pelas nossas concupiscências, nós somos tentados pelos nossos desejos, que foi logo na abertura do debate que a gente falou isso aqui, né? A tentação, ela vem sobre nós, né? A gente passeou lá em Jesus e falou sobre a questão da tentação para vencer outras tentações, né? Então, assim, depende muito do que você está entendendo acerca dessa questão de que Deus não tenta ninguém. Deus, ele não tenta, mas ele permite. Porque senão Jesus não teria sido tentado. Quem tem poder maior de permitir que Jesus seja tentado a não ser Deus? Ninguém tem esse poder. Entendeu? Então, eu continuo nessa linha que a gente começou aqui. Né? Existem tentações que são provocadas pelas nossas concupiscências, os nossos desejos, né? E não só essa questão, às vezes no trânsito, tem hora que dá vontade de você sair do carro e arrancar a pessoa. Um dia desse eu tava andando na rua e tinha um camarada que acho que ele tava de 20. E eu com compromisso, rapaz. E eu piscava farol educadamente para não precisar de buzinar e a pessoa continuava. Aí eu dei 2 buzinadas e ele levantou a mãozinha, tipo, né? Passa por cima. E num trânsito, quer dizer, aí dá aquela vontade, né, de você sair de dentro do seu carro e lá dentro arrancar ele do carro dele, né? É tentação. Aí a gente tem que vencer. Aí o diabo, ele quer aproveitar isso, ele quer aproveitar, às vezes ele faz o cara parar, sair de dentro do carro, aí aquele problema todo. Então essa é a tentação que às vezes a gente mesmo provoca, mas que o diabo, ele tem uma participaçãozinha.
Mas tem outro tipo de tentação, que é o diabo mesmo que vem. Então, eu falei de Paulo aqui agora, ué. O demônio, ele tá lá por conta do Paulo o dia inteiro pra fazer Paulo pecar. Foi ele que falou, não é eu que tô falando. Eu acho, de novo, só para poder esclarecer aí pro Paulo, pro Nilo, o seguinte. A tentação, ela vem de dentro, né, dos meus maus desejos ou do próprio diabo. A aprovação, ela vem da parte de Deus. Porque quando a palavra do Senhor diz que Deus não tenta ninguém, que é o que Tiago está dizendo, por que Deus não tenta a ninguém? Primeiro, porque ele é bom, está na essência dele. O caráter de Deus é bondoso. E a natureza de Deus é santa. Então, mesmo que o mal tentasse seduzi-lo, não daria certo. Né? Então, a gente está falando de alguém que não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. E por isso, ele não tenta ninguém. Então, voltando lá, né, a minha versão um pouquinho diferente do pastor Milovan, lá de Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15, está escrito assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, quer dizer, eu primeiro vi, depois eu vou partir para a ação, né? Isso faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, vai gerar a morte. Então, qual que é o objetivo da tentação? Destruir o homem. Fazer pecar. E esse objetivo é diferente do diabo? O que o diabo veio fazer? Matar? Roubar e destruir. Roubar e destruir. Então, a tentação, ela tem o objetivo de me induzir ao erro, né? Me enfraquecer, expor as minhas debilidades e, por último, me afastar de Deus. Esse é o objetivo da tentação. Aprovação. Qual é o objetivo? De novo, tem caráter pedagógico. Deus vai me ensinar algumas lições preciosas para o meu amadurecimento espiritual. A preparação vem na prova. Exatamente. A essência do tentar, o princípio mesmo é isso, é destruir, é parar. E a prova é levar a pessoa a um novo patamar. Aperfeiçoar. Isso aí. Entenda, um professor, quando ele senta e ele decide fazer uma avaliação, uma prova para sala de aula, é o quê? É simplesmente reforçar tudo aquilo que foi ensinado durante o mês. O professor, quando ele faz a prova para os alunos, ele não faz com a intenção de reprovar todo mundo. Pelo contrário, ele faz com a intenção de aprovar todos. E ele fica feliz quando todos tiram boas notas, lógico. Né? É sinal que até o ensino dele foi absorvido. É daí que o professor avalia um pouco o ensino até dele. Ele mesmo, né? Então, Deus, esse texto, essa passagem de Tiago, é simplesmente o seguinte: Deus, ele não pode ser tentado e muito menos ele tentará alguém, porque Deus, ele não quer que ninguém se perca. Lá se eu não me engano, a palavra de Deus, Ezequiel, me fugiu da memória agora. Ezequiel 18, né? Que fala sobre Deus não tem alegria na morte, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio, quando ele morre, ele vai para a perdição, ele vai para o inferno. Então, ou seja, Deus não tem alegria na reprovação, vamos dizer assim, já que não estou falando sobre tentação e provação, Deus não tem alegria na reprovação do ímpio, pelo contrário. Deus, ele tem alegria naquele que foi no ímpio, que foi tentado e provado, e ele venceu, e ele saiu das trevas para a poderosa luz de Jesus. Ou seja, ele foi aprovado naquele momento. Essa é a alegria, esse é o gozo. Eu falei logo na abertura aqui também. Só para reforçar o que o pastor disse, Ezequiel 18:32, tá? Obrigado. Ele fala assim: ele não toma prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Jeová. Ele se alegra quando converte e vive. Isso é forte. Sim, demais. Continua, pastor. Então, questão da aprovação também, nem toda aprovação também é a questão de preparação, né? Tem aquilo que eu falei, a pessoa não venceu a tentação, vem a consequência. Eu ia fazer justamente muitas vezes isso aí. A consequência a gente chama de provação, né? A pessoa está passando tá pagando aí uma consequência de um erro que ele mesmo cometeu, não deixa de ser uma prova, né? Eu até um dia desse eu falei sobre isso na igreja, né? Você tem que ter cuidado. Tem gente que quer atribuir o que está passando por uma prova para ser aprovado, mas na verdade o que ele está passando é consequência do erro dele, e ele está entendendo que aquilo ali é uma prova que Deus está permitindo ele passar. Não, tem gente que está ali, sim, passando essa prova aí, é a preparação,
é o povo no deserto, Ele cavou sendo a própria preparado. sepultura, Então né? a pessoa tem que saber identificar essa questão aí da consequência, que é uma prova que ele vai estar passando, e daquilo que ele está passando, que é necessário, né? Então nós que somos pastores, passamos provas. Quantas provas passamos? Porque necessário passar prova, necessário vencermos. Para eu pegar o microfone, liberar uma palavra de vencedor para a vida de uma pessoa, quem é que está liberando essa palavra? Uma pessoa que passou por prova, mas existem provas que a gente procura. O pastor Charles falou que a aprovação, ela tem caráter pedagógico. E a tentação? A finalidade da tentação, eu acredito que é nos tirar de uma bênção, de uma promessa que já está à vista nos olhos espirituais, mas que para quem não discerne espiritualmente acaba antecipando o processo, né? E perdendo a bênção. Vamos no caso, por exemplo, só para a gente dar um exemplo bíblico, Agar, Sara e Abrão. Estava feita a promessa, era só aguardar, não tinha que fazer força nenhuma. E aí, de repente, entra no caminho Agar. Isso retardou o processo. Agar pode ter sido ali aquela ajuda de Saraí, que até então era Saraí, para Abrão. Foi uma espécie de tentação, de sedução também, pastor? Vamos resolver o processo vamos aqui pensar, mesmo. eles já tinham 10 anos que estavam em Canaã. Então, Abraão já não era mais um homem nômade. Então, ele não estava indo em direção à terra prometida. Ele já estava dentro da terra prometida. Isso é forte. Quando Sara, que ainda é chamada de Sarai, traz Agar para essa história, o que ela coloca em risco? Vamos pensar, o próprio casamento. Porque a gente percebe que quando Agar se torna grávida, ela começa a desprezar Sarai. E eu acredito que ela vai se sentir muito melhor. Mas ela vai desprezar Sarai porque com certeza ela passou a ser tratada de uma forma diferente, porque ela carregava o filho do dono da casa no ventre dela. Não era uma simples escrava. Agora, dentro disso aí, Cassiano, eu acho interessante o seguinte: a tentação, você tem que fugir. A gente entende, né, que fugir é um ato de covardia, mas a Bíblia o tempo todo, Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, fujam da imoralidade. Você vê Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, fuja das paixões da mocidade. Já fugia até do que parecia. Não, José não mal, fugiu, né, da mulher de José. Potifar? Ele não pagou para ver, ele fugiu. Então a fuga é uma estratégia que a Bíblia me dá quando se trata de tentação. Agora, provação você não escapa. Não tem como você fugir. Agar foge para o deserto e Deus aparece e manda ela voltar. E olha que interessante, Deus sabia que Sarai também começou a pegar pesado com ela? Sabia. Ele sabia, mas ele dá uma ordem. Por quê? Porque... Mas é feito rebote, né? Pronto. Então, o que o Senhor falou com ela? Volta. Mas quando Isaac nasce, que a promessa se torna realidade e que Ismael começa a repetir com Isaac o que Agar estava fazendo com Sara, o que Sara fala para Abraão? Lança a escrava com seu filho fora. Eu imagino que aquilo mexeu com a cabeça de Abraão, mas o que o Senhor falou com ele? Escute o que a sua esposa está te dizendo. Porque agora era diferente, Agar vai sair da casa de Abraão, mas ela sai debaixo da promessa de Deus, porque Deus falou que por causa da promessa que havia sido feita a Abraão, ele faria de Ismael também uma grande nação. E fez. E mostrou o poço e outra coisa. Aí a gente vê a história, né, romancia demais, mas aqui, Ismael teve que aprender a ser flecheiro, a lidar com a flecha e com arco. Por quê? Porque ter um poço no meio do deserto era ser milionário. Então Deus providenciou o meio para que ele pudesse prosperar, né? Mas vamos entender, na primeira tentativa de Agar fugir, Deus mandou ela voltar. Porque é processo, provação, eu não posso escapar, né? Da segunda vez, 14 anos depois, agora é diferente. Sara fala, manda ela embora. Abraão tenta segurar, o Senhor falou, não, você dê ouvidos à sua esposa. Então agora Agar sai, mas ela não sai como fugitiva. Ela sai debaixo de uma promessa de Deus. Irmão Cassiano, sim? Em cima do que o pastor Charles está falando, eu quero destacar algo aqui, afirmar minha opinião. Às vezes nós, lógico, acredito que o pastor já citou muito disso aqui, já no decorrer do debate, mas às vezes nós temos o costume ou a ideia de sempre colocar no meio da tentação o diabo. Eu tenho algo para mim, pelas minhas experiências particulares que eu já vivenciei,
também dos aconselhamentos que eu já prestei para com algumas ovelhas, seja do nosso ministério, até mesmo de outro ministério, eu percebo de uma forma mais grotesca, mais macro, que o maior tentador é o ser humano, como exemplo de Agar. Você citou aí a respeito de Sara, ou Sarai, né? E Abrão. Ali a tentação que eu vejo mesmo não era nem tanto a pessoa de Agar no meio deles. A tentação era aquela de eu quero teu filho. Eu quero que a promessa se cumpra. A tentação estava aí. Eles querendo que a promessa se cumprisse hoje. Agora, essa que é a aprovação. Mas não veio no tempo deles. Então eles improvisaram. Eles deixaram ser levados pelas suas paixões carnais. Pelo desejo de ser mãe. Pelo desejo da promessa. Pela insegurança. Eles foram tentados carnalmente ali. E ali a gente não vê nenhuma ação do demônio. Não dá para se dizer, é o diabo que induziu a Sarai. Não foi. Uma outra coisa que eu vejo é o exemplo de Agar. Agar, ela estava numa posição que não era dela. Ela tinha uma legalidade de subir a cama de Abrão sem ninguém questionar. E eu acredito ainda por incentivo da própria esposa de Abrão. Vai lá, Agar. Vai lá, tenta, traga-nos um filho. É o que o pastor Charles falou, né? Colocou o casamento em risco. Vai lá, não, pode ir, vai lá, Agar, vai lá. Eu te dou esse direito, hoje você dorme com ele. Nenhuma serva, e ela assumiu uma posição que era de honra e destaque. Subiu pra cabeça. Aí o que acontece? Quando ela engravida, ela cai na própria tentação. Eu sou mãe. E a dona da casa, a minha senhora, ela não é mãe e nem pode ser mãe. Então ela deixou ser levada pelas suas paixões. E o que aconteceu? Então ela começou a zombar. É aquilo que ela se caiu diz por na aí, própria né? tentação. E não podemos dizer, ali o diabo induziu Agar a O zombar. abismo puxando o outro. Não, abismo ela deixou ser tentada a ponto de quê? De vir sobre ela o castigo, que foi falado aqui, sim. uma consequência. Ela deixou cair pelas suas próprias paixões. Por quê? Porque às vezes quando nós dizemos assim, é o diabo que nos tenta, não estou querendo dizer que ele não tenta, ele tenta. Mas na maioria das vezes, de 100% das nossas vidas, 100% das tentações que nós passamos diárias, ou mensais, ou anuais, de 100%, eu acredito que 80% ou mais somos nós mesmos. É igual um incêndio, né? Sempre tem o causador, é um palito de fósforo, é uma binga de cigarro, para causar aquele estrago todo, né? Alguém teve que dar o desejo de ser mãe por Sara e o desejo de ser pai por Abraão não é pecado. Onde entra o processo da tentação? Quando os dois colocam em descrédito a promessa de Deus. Demorando cumprir. Não é? Somos velhos. Exatamente. É uma ajudinha. É aí que a coisa vai, como o pastor colocou. Ficou difícil nesse sentido, porque você desejar ser pai e ser mãe não tem problema. Agora, o meio que você vai usar para realizar o sonho... E estando debaixo de uma promessa ainda... Exatamente. Só para ilustrar, não sei se eu tenho esse tempo, só para ilustrar. Sim. Você já ouviu aquela história de ilustração que o diabo diz, eu só soltei o burro? Já. Talvez o diabo diz assim, é aquela história que o diabo disse, eu só soltei o burro. Só soltei o burro. Rapidinho. O resto da bagunça foi ele que fez. De repente tinha um senhor que eu quero contar rapidamente, que talvez eu possa contar de uma forma diferente aqui, mas é só uma ilustração. Um senhor, ele tinha um burro, e esse burro estava na casa dele, o diabo passando pela cidade, viu aquele burro preso, o diabo pensou assim, eu vou soltar aquele burro. Aí o diabo foi lá e soltou o burro saiu da casa, entrou na casa do vizinho e comeu e destruiu a horta do vizinho. Quando o vizinho sai de casa, ele vê o burro do vizinho destruindo a horta, o vizinho vai lá e imediatamente mata o burro. Quando o vizinho, o dono do burro, percebe que o seu vizinho matou o seu burro, então eles entram em uma disputa, entram em uma briga, e ali começa aquela confusão de vizinhos, e começa um vizinho matar vizinho, e daqui a pouquinho a cidade começa a intervir, tomar partido, e pronto, virou uma contenda em uma cidade. E o diabo observando tudo aquilo ali de longe. Alguém vendo o diabo observando, rindo. Aí alguém pergunta, diabo, você está rindo? Você é o causador daquele ali? Você que levou o vizinho a matar o outro? O diabo disse, não, eu não fiz nada daquele não. A única coisa que eu fiz foi somente soltar o burro. Agora, matar, o desejo de matar o burro, matar um ao outro, foi deles mesmos. Foi um desejo do próprio ser humano. Ou seja, às vezes o diabo ele não coloca um copo de cerveja na nossa mão.
Às vezes o diabo ele não nos coloca dentro de um motel com uma prostituta ou com uma mulher, com uma outra pessoa. Até uma irmã do próprio da igreja. Uma irmã né, da igreja. Não é o diabo que nos coloca lá dentro, não é o diabo que vai. Não, é o próprio desejo nosso. Às vezes o diabo só mostra. Olha ali, você já viu o fulana? Você já viu o ciclano? Olha ali. 1 Pedro 5 vai dizer assim, parece que os 5 ou 6, vai vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Nem ao redor ele tem direito, né? Porque os anjos acampam ao redor, mas ele está ali. A gente deu a brecha, aí ele entra e faz o papel do burro aí, pastores. E vamos para caminhar, gente, como discernir entre a tentação e a provação, já foi muito explícito, ficou muito claro isso aqui. E agora, só essa pergunta, por que dizem que Deus prova aquele que Ele ama? Provar quem a gente ama. Tem pai, tem mãe que tem uma dificuldade de deixar o filho se virar por si só. E isso é errado, essa superproteção, pastores? Na verdade, aqui está porque dizem, né? Porque na dizem verdade, que tá Deus... escrito, né? Tá escrito. Né? Eu já até pulei que porque Deus prova aquele que Ele ama. Não é porque dizem, porque Foi isso está ele claro que Ele falou. Eu provo a quem ama. Uhum. Quando eu li isso aqui... Mas é um erro, talvez, de digitação, de interpretação. O foco é porque Deus prova aquele que Ele ama. Vamos ficar nisso. Quando eu entendi essa pergunta, com muita humildade, eu quero dizer que me veio até uma ironia, né? Uma resposta irônica, né? Deus, Ele é Senhor e sabedor de todas as coisas. Eu abri, inclusive, o debate, porque se a gente fosse já concluir assim, não teríamos nem essa, e a própria Bíblia essa sequência. Diz que, né, é pecado, né? A gente ficar tentando também, querendo descobrir os intentos de Deus, as coisas que Ele guardou para si. E tem coisa que é de Deus, acabou a conversa. A gente tá aqui num debate e tenta esclarecer tudo, mas não porque eu não tenho a resposta, mas essa é a minha opinião. Quando eu li, tô abrindo meu coração. O primeiro pensamento foi esse. Falei, poxa vida, o povo também quer saber demais, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não né? Então, assim, tem coisa que pra mim não interessa. Eu tava andando com um rapaz uma vez, fui na casa de um rapaz uma vez, eu nem lembro o que eu fui fazer na casa, e eu fui professor dele do seminário. E aí, eles gostam, né? Tem gente que gosta, só, é professor, né? Vou pegar, né? Aí começou, você não sabe quantos anos fulano de tal isso e aquilo. Falei, rapaz, você quer saber da minha resposta de verdade? Não me interessa nem um pouquinho, isso não vai mudar a minha vida em nada, não serve pra me pregar, isso não serve pra me pregar, isso não serve pra me ganhar alma, isso não serve pra nada, então, desculpa, não me interessa isso. Entendeu? Então tem coisa que... Tem pergunta. Chover no molhado, né? Eu vejo assim, sabe? Quando ele coloca também, né? Por que Deus nos prova? Eu pergunto o seguinte: qual o mérito de um soldado que sai de uma guerra sem nenhum arranhão? Ou não é? Porque as marcas que ficam, né? Os arranhões, as lesões. As provas, né? Exatamente. Tem até música Soldado Ferido, validam o papel dele dentro da guerra. E você sabe que o soldado, que ele não volta ferido, nem respeitado ele é, né? Exatamente. Que honra tem nisso? Não tem honra nenhuma. Nenhuma nisso. Então eu penso o seguinte, gente, Deus vai nos provar no sentido de que, primeiro, para trazer a minha luz, ao meu entendimento, as áreas da minha vida que são podres, que Deus precisa agir e trabalhar. Porque, veja bem... E é uma constante jornada, não acaba não. Fidelidade é algo que tem que ser provado e testado. É uma aliança no dedo que faz do homem um homem fiel à sua esposa? Claro que não, a fidelidade está no coração dele. Né? A aliança é só para lembrá-lo de um voto, de um compromisso que ele fez com alguém anos atrás. Mas aliança não impede ninguém de cometer adultério, não. É questão de caráter. Exatamente. Você me permite, eu vou contar algo pessoal meu, que eu tava fazendo uma visita e eu levo minha esposa, né? Que a maioria das visitas é na casa de mulheres. E eu tava lá na visita e tal, e a gente brinca muito, graças a Deus, a gente brinca demais e tal. E aí, ela tava comendo um negócio lá e eu
Falei lá, ó, o peixe morre pela boca. Aí, você tá doida que eu morro, né? Tal, já tá doida pra casar de novo. Aí eu brinquei, ele falou, ó, é 6 meses só que eu dou. Na hora que o defunto que eu esfriar, já tô casando de novo. Aí ela brincou, né? Ela falou assim, se isso não fosse pastor, eu já tinha levado, era muito galho. Eu falei pra ela, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Nós temos 26 anos de casado, muito mais do que de cristão. Eu nunca te traí, então isso é questão de caráter, minha filha. Glória não é a Deus. questão de ser crente. Se eu deixar de fazer alguma coisa só porque eu sou crente, quer dizer que eu não amo a Deus, quer dizer que eu não tenho caráter. Então é aquilo que o pastor Charles falou, não é uma aliança que vai me Segurar, me né? Eu segurar, contei, é o etc. caráter. E com Deus não é diferente, é o meu amor a Deus que vai me fazer permanecer fiel, que vai me fazer permanecer seguindo aos preceitos dele, aquilo que ele ensinou, né? Tem gente que fala assim, a igreja não permite. Não existe esse negócio de igreja não permite, não. Existe o caráter da pessoa, existe a entrega da pessoa para com Deus, a fidelidade dela para com Deus, e isso é que motiva a pessoa a vencer qualquer tipo de tentação. Nesse aspecto, eu acho que a tentação e a aprovação, elas se assemelham. Porque Sim, o que a tentação e a aprovação vão fazer? Elas vão testar o valor, a qualidade e o caráter de uma pessoa. Isso aí. Pronto. A gente tá caminhando para a reta final, pastores. O tempo passou muito rápido aqui, mas eu quero deixar um versículo de Paulo aos Romanos, que diz assim, Romanos 7, versículos 19 e 20. Ele vai dizer, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero está, esse eu faço. Ele não está dizendo nem que está nele, não. Ele falou que o mal que ele não quer, ele faz. E aí ele vai dizer é só esse versículo mesmo, é só o 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, pastores, como assim? Eu estou cheio de vontade de fazer o bem. Por que a gente não tem a mesma inclinação do bem do mal quanto se tem do bem? O profeta Isaías fala o quê? Que nós temos que aprender a fazer o bem. O bem você aprende. O mal já está no seu código genético. Já tá. Você já nasce programado para aquilo que é errado, E por eu causa da acho semente do pecado. E eu acho também que isso aí é uma coisa muito pessoal de Paulo. Não quer dizer que isso aconteceu com Paulo, que acontece comigo, ou com o pastor Ismael, ou com o pastor Charles. Isso é uma coisa muito pessoal dele, ele está abrindo o coração dele. Agora, existem muitas coisas que a gente faz, às vezes até pior do que Paulo, né? Ou não. Mas isso é uma coisa, eu entendo que é uma coisa mais pessoal dele, né? Ele, tipo, desabafando a situação do caráter cristão dele, dentro do sentido de que ele quer, porque quer. Quando ele fala lá na frente, né? Mas eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não venha achar em desabono. Ele justamente está nessa linha aí, ele está abrindo o coração dele. Poxa vida, Deus, me ajuda nisso aí. Eu quero te agradar, eu quero fazer sua vontade. Deixa eu dar um contexto melhor aqui. Se eu ler os versículos anteriores, vai ficar mais claro até para o ouvinte leigo que está em casa, porque parece que já tem embutido aqui algumas respostas. Ele fala assim, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que me aborrece, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, mas de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Aí ele já vai dar uma tonalidade diferente, que um contexto melhor, pastores. Ainda em Romanos 7, a partir do 15. Então, é tudo isso que nós já temos vindo falando, né? Que na realidade mesmo Paulo está dizendo sobre a corrupção da nossa carne, né? Essa batalha, como o pastor Charles citou aqui de Isaías, que nós devemos aprender a fazer o bem. Por quê? Porque o mal nós já temos a naturalidade de cometê-lo. Até mesmo sem você planejá-lo ou sem querer, você acaba realizando, cometendo o pecado que já está em nós. Uma criança, 2 anos, 3 anos, morde um outro coleguinha. Quem ensinou ela a morder? Ninguém ensinou. Quem ensinou a puxar? Um bebezinho. Aí a mãe pega um outro bebê no colo, olho, já né? vai lá e morde o outro, belisca. Põe o dedo no olho. Quem que ensinou? Ninguém. Já tá. Então, ou seja, é sobre essas e outras mais tentações que nós devemos lutar. Se possível, fuja.
Se você puder fugir, fuja. Mas se não tiver como fugir delas, vença. Mas não se entregue às... E buscando forças no único que né? Foi tentado em tudo, mas jamais pecou. Então é nele que nós somos vencedores. Eu quero falar algo diretamente para aquele ouvinte que, assim como eu acredito que todos aqui somos provados. Talvez sua pergunta está assim: por que Deus está permitindo eu passar por essa prova? Por que Deus, eu estou na igreja, eu busco a Deus, por que Deus permitiu que eu caísse nessa situação? Na realidade, porque talvez Deus estava querendo mostrar, nos trazer uma lição. Porque toda prova, ela nos dá uma lição. E essa lição de aprendizado, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos fortalecer. Talvez Deus estava fazendo como Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me negarás. E Pedro: não, eu não te nego. Os meus irmãos aqui poderão te negar, mas eu, Pedro aqui, Pedro nunca te negará. Mais ou menos, você está me estranhando, Jesus? Que isso? Você está confundindo. Você está falando com a pessoa. Você sabe quem você está falando? Aqui é Pedro, rapaz. Pedro é opinião própria, firme. Tá me tirando? Mas você sabe que eu acredito que ele acreditava que daria conta disso. Eu vou aproveitar para dar o tchau para o pastor Ismar, porque o tempo se foi. Pastor Alessandro também, um abraço lá de Belo Horizonte. Alessandro, obrigado, pastor Alessandro. Pastor Ismar, foi muito bom ter o senhor conosco aqui, fala das atividades. Gente, o tempo estourou pastor aqui, Ismar fala já demais. estamos no limite, pastor Ismar. Foi muito tem que bom desligar o microfone, pastor Milão. Foi bênção. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui. Amém, glória a Deus, uma satisfação, digo novamente, de coração, de estar aqui na presença do pastor Milovan, conhecer o pastor Charles, prazer. Deus abençoe. Nosso irmão Cassiano, que alegria imensurável e revelo. Que Deus abençoe, um abração para toda a família. A minha esposa também que está ouvindo, missionária Maia, que Deus te abençoe. Eu acredito que meus filhos também já chegaram do colégio e estão lá também nos ouvindo. Saulinho e José, que Deus abençoe. Eu quero deixar também aqui um convite para você que está nos ouvindo, que possa ou que queira participar conosco ali de nossos cultos, venha participar com a gente, amém? Nós temos ali 2 congregações na Igreja Batista de Jerusalém, no bairro Santa Efigênia, na rua Caetés 393, você é o nosso convidado, amém? Hoje nós temos culto ali e também no bairro São Raimundo, Igreja Batista de Jerusalém, no bairro São Raimundo, na rua Columbita 185, próximo ao colégio Duque de Caxias, antigamente Duque de Caxias, tá bom? Deixo aqui o nosso convite a todos vocês e agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Charles. E olha, eu gostaria de agradecer, né, e deixar aqui um texto para que os ouvintes possam... Todo cristão deve ler Deuteronômio 8 pelo menos uma vez na semana, né? Mas em especial os versos 2 e 3, que você faça a sua leitura na sua casa, agradecer o convite... Pedir aos amados ouvintes que se inscrevam no nosso canal, Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom. Dá uma força para nós, precisamos de aumentar o nosso número de inscritos para transmitirmos o culto sem nenhuma restrição. E conteúdo tem de sobra. Conteúdo, tem louvor, tem estudo, tem debate, tem tudo que você precisar, você vai encontrar lá. Um abraço a todos. Pastor Milovan Martins. Abração para todo mundo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Trevo e bairro de duas quadrangulares. Ele é o pastor lá. Estamos indo embora, gente. Vem na sequência o Visita ao Seu Lar. Mandar um bom dia com alegria aqui para a pastora Beatriz Rogai, onde estaremos logo mais ministrando lá num grande culto a partir das 7 da noite. E domingo, uma excelente escola bíblica dominical aí no Vale do Sol, rua Orquídea 194, vai ser bênção, viu? Pastor Israel e demais pastores que estão nos ouvindo aí. Debate domingo, reprisa, ao vivo na próxima sexta-feira. 104 apresentou Debate 104. 104 Não importa o que vão falar, eu quero louvar. Toda hora eu vou cantar ao Senhor o teu louvor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, o louvor e adoração da 104 eu encontrei. A número 1
está entrando no ar. O programa Visita ao Seu Lar. Neste domingo, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Pois assim diz as Escrituras Sagradas. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. A grande Santa Ceia do Senhor, a cerimônia mais sagrada do cristianismo. Para você que se sente fraco espiritualmente e precisa ter um encontro real com Deus. Domingo das Maravilhas de Deus, às 9 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida Brasil 3897, Centro, o grande lugar dos milagres. Venha fazer parte da poderosa oração do fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao redor. O fogo tem poder de queimar e consumir tudo que está em sua frente. E a multidão dos teus inimigos será transformado em pó miúdo, pó miúdo, pó miúdo. Deus irá se manifestar como fogo em sua vida, queimando tudo que não presta e que não provém bem na sua vida. Você receberá o óleo de fogo, consagrado na terra santa de Israel, sobre os céus de Jerusalém e em vários pontos estratégicos, para queimar e destruir toda a obra do diabo em sua vida. Venha fazer parte da poderosa oração do fogo. Hoje, sexta-feira, 3 da tarde e 7h30 da noite. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida Brasil 3897, Centro. Deus faz. A Igreja Quadrangular mostra. Epa, matar ela! Vai matar a igreja. Não mata, sabe por quê? Porque Deus é maior. Exu Caveira! Eu vou matar dentro da casa dela! Não vai matar, não. Cama. Eu estou lá no quintal. Exu Caveira, há quanto tempo você acompanha essa mulher? Há quanto tempo? Desde criança. Tá vendo? Desde criança. É minha! Vocês estão vendo a importância de nós estarmos orando pelas crianças? Tem espíritos que acompanham desde criança e cresce e continua. Yeah! Eu quero o filho dela. Deus já me mostrou, é 9 anos. Ou seja, amanhã agiu na, carro. Agiu na mãe Daqui, eu vou ajudar ela e agora tá querendo agir no filho. Satanás, é você que põe impedimento do povo vir sexta-feira na igreja? Hein? É. Quem é que ela vem fazer aqui? O que que você faz? Ela sair daqui, eu vou jogar ela debaixo do carro. O que que você faz para as pessoas não virem sexta-feira na igreja? Hein? Muita dor. Põe dor? O que mais? Desânimo. O que mais? Muita tonteira. Tonteira. Dor, desânimo, tonteira. E o que mais? Você que tira a fé da pessoa? É? Satanás, ele tira a fé das pessoas. Mas olha o que vai acontecer, ó. Olha aqui, ó. Só de chegar com óleo de fogo. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. O que você tá vendo aqui? Ai, fogo! O que você tá vendo aqui? Muito fogo. O fogo de Deus está nessa campanha. Bate palma e dá glória. Bata palma e dá glória. Esse demônio aqui não parece que é furioso? Ó, só uma gotinha. Quer ver? Só uma gotinha. Segura aqui. Só uma gotinha. Só uma gotinha, ó. Acabou. A
Atenção. Você que tem medo da verdade, dúvidas a respeito da sua libertação, ou sente que em sua vida existe algo oculto, Sexta-feira da Libertação. Libertação com o pão da revelação, pois assim está escrito. Tendo tomado Jesus um pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas, e após o bocado, imediatamente Satanás se apoderou dele. Nesta sexta-feira, o oculto será revelado. Você participará do bocado e tudo que estiver encoberto virá à tona. Porventura, você está sendo vítima de traições, mentiras, desconfianças de trabalho de feitiçaria. Acha que estão te enganando. Pois assim como entre Jesus e seus discípulos havia um espírito maligno, enganador, e após o pão da revelação, o mal se apresentou. Assim também será em sua vida. Você nunca mais será a mesma pessoa. A todos os meus amigos, que o Pai das Luzes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ilumine você e toda a sua família. Meus amigos, eu quero hoje tocar num assunto a respeito de uma preocupação e talvez até mesmo uma dúvida que muitas pessoas têm. Pode uma criança ficar possessa de demônios? Pode uma criança ficar possessa de demônios? Olha o que eu vou ler na Bíblia para vocês. Presta atenção. A Bíblia diz no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do verso 14 em diante, que um pai leva o seu filho até a presença de Jesus. E o pai diz assim: Jesus, o demônio que está no corpo do meu filho, pega ele de vez em quando e despedaça-o, e ele fica espumando pela boca. Olha que coisa impressionante. E deixa o meu filho rangendo os dentes, defiando-o. Então aquele pai disse: Jesus, no corpo do meu filho tem um demônio. E esse demônio pega o meu filho de vez em quando e despedaça ele, estraçalha ele, deixando ele definhando e espumando pela boca. Aí Jesus perguntou assim: há quanto tempo acontece isto? E o pai dele disse assim: desde criança, desde a infância dele. Desde a infância dele. Está escrito isso na Bíblia. Jesus perguntou assim para o pai: pai, desde quando o seu filho acontece isso com ele? Ele falou assim: desde criança. E o pai ainda disse ainda: e de vez em quando o demônio pega o meu filho e joga ele no fogo para tentar matá-lo queimado. E de vez em quando pega o meu filho e joga ele na água para ele morrer afogado. Olha que tragédia um pai de família enfrenta com um filho possesso de demônios. Uma coisa terrível. E essa história, ela acontece também hoje na vida de muitas famílias. Quando um pai tem um filho endemoniado, quando uma mãe tem uma filha endemoniada, quando alguém que você ama está possesso de demônios. Eu quero repetir para você ver o que o demônio fazia com aquele filho. Primeiro, o pai diz assim: o demônio pega ele, manifesta nele e despedaça-o, arrebenta com ele e deixa ele espumando pela boca e deixa ele rangendo os dentes e deixa ele todo destruído no chão. E o pai disse ainda: e de vez em quando o demônio tentou jogar ele no fogo para ele morrer queimado, e o demônio tentou jogar ele na água para ele morrer afogado. Impressionante isso, né? Aí o que aconteceu? Olha bem que coisa impressionante.
Jesus, ele expulsa os demônios do corpo daquele menino. E a Bíblia diz assim, olha que coisa impressionante. Jesus diz assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não entres nele mais. Jesus, além de mandar o demônio sair, Jesus proibiu que o demônio voltasse no corpo do menino. E a Bíblia diz que o menino ficou como morto no chão, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e disse: levanta-te, e devolveu o menino completamente perfeito para o seu pai. E Jesus disse que aquela casta de demônios que estava no corpo daquele menino, a pessoa que ia orar por ele tinha que estar revestida de muita unção, de oração e de jejum. Tem que ser alguém que orasse, que tivesse costume em jejuar e costume em orar muito. Então, uma das qualidades de um homem, de um pregador, ou de qualquer pessoa que vai orar para expulsar demônio, ele tem que ser um homem de oração, um homem de jejum, um homem que vive uma vida de santidade. Porque os discípulos tentaram orar por aquele rapaz e o demônio não saiu. E os discípulos eram pastores, mas naquela época eles não tinham uma vida consagrada ainda, não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eu estou falando isto porque toda sexta-feira forte, muitos pais levam os seus filhos endemoniados para o culto. E esta palavra que o Senhor está dizendo acerca desta criança possessa de demônios, talvez esta pessoa está perguntando, mas como que um demônio, ele entra na vida de uma criança? Ela é inocente. Através de gerações. É uma maldição herdada. E aquilo passa para a criança e ela é inocente, mas por causa da maldição que é passada de geração em geração, ela atrai essa maldição sobre a vida dela. E vou falar algo aqui e você vai entender o que esta palavra ela traz ao seu espírito neste momento. Eu não tinha nem 1 ano de idade e fizeram um trabalho para mim. E um trabalho de macumbaria. Um trabalho de macumbaria. E eu sofri por causa deste trabalho que fizeram para mim até os meus 18 anos. Que coisa, hein, missionário? Até os meus 18 anos. Eu tinha uma enfermidade que o meu nariz saía sangue de hora marcada. Eu tinha uma dor de cabeça que ela vinha de hora marcada. Eu ia nos médicos, tomava medicamentos e não resolvia. Quantas das vezes eu tinha pesadelos fortíssimos e eu abri os olhos durante a madrugada e eu via vultos, ouvia voz por causa de um trabalho, e eu era uma criança, um recém-nascido, posso dizer assim. Quando é que eu fiquei livre, liberto? O dia em que eu cheguei na sexta-feira forte, num culto de libertação, onde homens de Deus estavam ali consagrando a sua vida e através da oração eu fui liberto. Olha, nunca mais eu tive crises de dor de cabeça, nunca mais meu nariz saiu sangue de hora marcada. Tinha uma sinusite que ela atacava 2 vezes no ano. Isso é missionário. Esta sinusite, ela quase que me matava. Mas graças a Deus que eu fui liberto. Então, não tenha dúvidas que um espírito ele pode atingir uma criança, até mesmo um recém-nascido. Olha, é impressionante que hoje o missionário Emerson é um homem muito usado por Deus. Eu vou te falar uma coisa pra você, é um homem de oração, de jejum, e Deus usa ele de maneira violenta, particularmente na sexta-feira forte. E eu quero hoje fazer um desafio aos pais que estão me assistindo. Eu tenho uma filha, eu oro por ela, eu unjo ela com óleo, eu peço Deus para cercar ela com uma muralha de fogo, uma muralha de sangue, para Deus proteger ela.
Porque muitas vezes uma criança nasce num lar que o pai e a mãe creem em macumba, que o pai e a mãe estão envolvidos em feitiçaria. O pai e a mãe não saem de obras de macumba. E aí afeta a família. Quer dizer, a porta do inferno está aberta na casa da pessoa. Então olha bem para você ver. Aquele pai, o Jesus perguntou assim, desde quando, olha aqui ó, quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus perguntou para o pai, desde quando o demônio pega o seu filho e arregaça com ele, arrebenta com ele, joga ele no fogo, joga ele na água, estraçalha o corpo dele, faz espuma pela boca? Jesus falou, o pai diz assim, desde a infância dele. Então a gente não pode brincar com isso. Não pode brincar com isso. Então a gente precisa de cuidar dos nossos filhos, proteger eles com oração, ungir os nossos filhos. Muitas vezes uma criança tem medo de dormir no escuro porque tem espíritos dentro do quarto dela perturbando ela. Eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco assim meio de conflito, mas olha bem para você ver o que eu vou te falar. Eu não sou contra uma criança receber de presente uma boneca, né? E brincar com boneca. Não quero ser radical, né? Mas tem muitas bonecas que a fábrica consagra ela na macumba. E dentro das bonecas tem feitiçaria. Então o pai pega aquela boneca, coloca no quarto, a criança não dorme lá mais. A criança chora, tem medo, tem pesadelo, grita. Então eu não quero ser radical, dizer que tudo enquanto é boneca está endemoniada. Mas eu provo para você, eu não vou aqui entrar em detalhes para não entrar em confusão com você. Mas muitas vezes você leva um objeto para casa. Um objeto. Inclusive tinha um boneco, eu nem lembro o nome do boneco, que dentro dele tinha uma espada negra que foi consagrada na macumba. Aonde aquele boneco estava, o demônio se manifestava. Então, o meu pai, que está no céu hoje, meu pai era radical contra isso, né? O pai não dava moleza. Eu até falo para minha esposa e para Sarela, se o vovô tivesse aqui, não deixava essas bonecas aqui não. Mas ele não pode ser radical também não, porque tem muita coisa que não vão ser radical. Mas tem coisas que você põe dentro da sua casa que traz o demônio lá para dentro. Tem coisa que você põe dentro da sua casa e traz o demônio lá para dentro. Você compra um carro, por exemplo. Você tem que consagrar aquele carro, ungir aquele carro, porque talvez o dono daquele carro consagrou aquele carro na macumba quando ele comprou. O cara era macumbeiro, era um feiticeiro. Talvez você compra uma casa e talvez a pessoa que morava lá vivia fazendo macumba dentro da casa. Era um feiticeiro que morava ali. E você muda. Não, você antes de mudar, vai lá, unge a casa toda, pede a Deus para queimar todo o mal que está ali e consagra aquela casa a Deus. Aí acabou o problema. Sexta-feira forte, aonde nós vamos distribuir para você o poderoso óleo de fogo. Fala, pastor, sobre o óleo de fogo. Este óleo de fogo, você vai ungir a sua casa. O fogo, ele tem poder de queimar. O fogo, ele tem poder de consumir. O que a palavra de Deus ela diz no livro de Salmo capítulo 97, versículo 3? Adiante dele vai um fogo consumidor que consome os inimigos ao redor. Você não enxerga os inimigos que estão ao seu redor porque é invisível, é espiritual. E quando você ungir a sua casa com o poderoso óleo de fogo, nós vamos te entregar 3 da tarde e 7:30 da noite, o mal que está alojado, escondido, incubado, seja dentro da sua casa, seja na sua empresa, seja em algo que você comprou e que você irá ungir para Deus proteger e abençoar, meu irmão, você não tem ideia do que o poder de Deus contido neste óleo de fogo irá fazer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Sexta-feira forte, na verdade, é uma grande cruzada de jejum e oração contra as obras do mal.
contra as obras das trevas. Você tem que ir preparado, porque é forte demais. Você está enfrentando problemas aí na sua vida financeira, profissional, enfrentando problema com seu filho, com sua filha, com seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. E muitas vezes esses problemas são espirituais. São problemas provocados por demônios. Então tem que ter um trabalho forte de libertação. Um trabalho forte de libertação. Nessa sexta-feira forte, 3 da tarde, 7h30 da noite, o céu vai descer ali e você vai ver que tudo vai ficar normal e com a bênção de Deus. E nós vamos te dar uma pequena porção do óleo de fogo, para você ter esse óleo sagrado. Esse óleo de fogo nós consagramos lá no Mar da Galileia numa vigília, consagramos no Monte Carmelo, lá onde é que Elias orou e Deus mandou fogo dos céus, consagramos o óleo de fogo sobre o céu de Jerusalém, e cada semana nós estamos consagrando o poderoso óleo de fogo em um ponto estratégico. O que é um ponto estratégico? Na encruzilhada, na Mata Virgem, no Cruzeiro das Almas, no cemitério. Por quê? Para desfazer as obras do diabo. O que é interessante, meus Lemos, que as macumbas, elas são feitas aonde? No pé de uma porteira, numa encruzilhada, numa Mata Virgem, no cemitério, na lagoa. Na lagoa, nas areias de uma praia. Enfim, existem as estratégias do diabo. Só que nós estamos ali desfazendo a obra do diabo. Para que quando esta pessoa ela recebeu o óleo de fogo, o principal ali é Deus desfazer, queimar toda a obra do diabo na vida delas. E você que também tem uma causa presa, você tem uma causa em poder da justiça, você tem um familiar que está atrás das grades, ele não pode estar aqui nessa sexta-feira, mas você vai vir representar ele. Olha, são milhares de testemunhos de pessoas que receberam a manifestação da justiça de Deus na vida delas, vindo na sexta-feira forte, determinando, e Deus fez justiça na vida delas e fará na sua também, em nome de Jesus. Tá ligado? Vai ser forte, hein? Olha, vai de máscara, tudo protegido, vai ter álcool gel nas suas mãos, tudo certinho, entendeu? Com toda a segurança possível. E o Deus, que é fogo consumidor, ele vai abençoar você. Muito, vai abençoar você e toda a sua família no poder do nome de Jesus. Tá ligado? Deus te abençoe. Já preparou o seu copo com água? Irmãos, vamos agora orar. Vamos orar por você e por toda a sua família. Quer lembrar que sexta-feira agora, sexta-feira forte, com a distribuição do óleo de fogo, 3 da tarde, 7h30 da noite. Não deixe de convidar um amigo, um familiar. Não perca essa oportunidade. Sexta-feira agora, vem estar conosco e você será muito abençoado em nome de Jesus. Feche os olhos e vamos orar. Grande Deus e poderoso Pai, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, Espírito de milagres entra no corpo de cada pessoa que está enferma agora, com uma enfermidade na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, no sangue. Ó Deus, mata toda a enfermidade física e toda a enfermidade espiritual. E se alguém que está me ouvindo agora estiver possesso de demônios, eu dou uma ordem a esses demônios: deixe os corpos agora, vá embora e nunca mais entre no corpo dessa pessoa. Ó Deus, mata o desemprego, a dívida, abra toda a porta que está fechada, liberta os viciados, meu Pai. Faça pelos teus filhos o que homem nenhum pode fazer. Eu te peço e te agradeço no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos beber o nosso copo com água? Que o Pai das luzes ilumine você e toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser. Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. A Bíblia diz que não chovia há 3 anos e meio sobre a nação de Israel.
Quanto tempo que não chovia igreja? 3 anos e meio. A chuva estava retida. A bênção estava retida. Até que um homem chamado Elias, ele tem 6 atitudes. E as atitudes de Elias fez com que Deus liberasse sobre a vida dele tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que não estava acontecendo. Deus fez acontecer. O que não foi liberado para Elias em 3 anos e meio, Deus liberou em apenas 1 dia. Eu já quero profetizar, levanta a mão para você receber. Eu não sei o que está retido sobre a sua vida, mas eu sei que hoje é tarde do Senhor liberar o que está retido. Quem recebe, dá um glória a Deus aí. O que não aconteceu na tua vida nos últimos 20 anos, eu quero profetizar que vai acontecer nos próximos 3 meses desse ano. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e não aconteceu nada. Mas a arca de Deus fica na casa de Obed-edom por 3 meses e muda tudo. Qual a diferença de Obed-edom para Abinadab? Abinadab não tratava a presença de Deus com respeito. Obed-edom tratava a presença de Deus com respeito. Quando você tem respeito pela presença de Deus, acontece na tua vida mais rápido do que você pensa, mais rápido do que você imagina. E Elias tinha respeito pela presença de Deus. Olha o que diz. Então disse Elias a Acabe, fala comigo, igreja, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Primeira coisa, não chovia sobre a nação de Israel durante 3 anos e meio. Mas a primeira atitude de Elias foi, abriu a boca para profetizar que iria chover. Fala comigo, a palavra da minha boca libera o que está retido. Você tem que entender, querido, que a fé te conduz a falar o que ninguém fala. A fé te conduz a ouvir o que ninguém ouve. A fé te conduz a ver o que ninguém vê. A fé te leva a enxergar o que ninguém enxerga. Repara que Elias, ele diz, eu já posso ouvir ruído. Acabe estava do lado dele, não ouviu nada. Entenda isso. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou escutar o que pessoas que estão do meu lado não estão escutando. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou profetizar o que ninguém que está do meu lado tem coragem de profetizar. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou enxergar o que ninguém está enxergando. Eu declaro profeticamente nessa tarde, levanta a mão para você receber. Tem chuva abundante, tem vitória para a sua vida, tem milagre para a sua vida, tem bênção retida sendo liberada. Quem recebe bate palma e dá glória. Uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. Você ouviu o programa Visita ao Seu Lar. Jonas Vilar. O Deus de promessa está nesse lugar. Está nesse lugar. Está nesse lugar. Toca na 104. 12:30. No aniversário do EPA, você pode ganhar R$500 mil em vales compra. É verdade! Faça suas compras e ganhe números da sorte para concorrer. A 100 pau, peito bovino resfriados, peça pedaço quilo, R$24,90. Mussarela Sevilha, peça pedaço quilo, R$26,80. Feijão carioca Codi, 1 quilo, R$5,80. Ofertas válidas até 10 de outubro.
EPA 62 anos. Pague com cartão fácil e ganhe números da sorte em dobro. Participe. 104 FM. Amigo motociclista, na hora de cuidar da sua motocicleta, sabe onde encontrar mecânicos experientes, peças de primeira linha, o menor preço e pagamento facilitado em até 6 vezes? Só na Lugar de Moto. 2 lojas, Avenida Brasil e Marechal Floriano. Olá pessoal, aqui é Leia Mendonça. Eu também estou ligadinha na Rádio 104 FM, a rádio do povo de Deus. Está chegando a hora. Congresso Labaredas de Fogo. Faltam 7 dias. Não perca. Sem parar. 104. Tem que justificar. Você não tem que abrir a boca. Ah, estão falando de mim, mas isso é mentira. Então, não, querido, deixa falar. Você lembra da história do cachorro e da lua? Se você não lembra, eu vou te lembrar. O cachorro olhou para a lua e começou a ficar incomodado com o brilho dela, começou a latir. Au, au. E a lua parada, exercendo o papel dela, que era iluminar a noite. A lua não respondeu o cachorro. A lua não foi para a rede social falar: tem um cachorro gritando para mim. A lua não foi conversar com a estrela: olha aquele cachorro falando de mim. A lua não foi conversar com o céu: olha aquele cachorro tá falando de mim de forma injusta. Não. A lua ficou calada, continuando fazendo o seu papel, até que chegou uma hora que o cachorro cansou. O que é que eu aprendo? Você, a lua, continue brilhando no projeto que Deus te deu e deixa os cachorros latirem até eles cansarem. Quem entendeu, aplauda ao Senhor. 104 FM. Primeiro lugar indiscutível. Vereador sem comparação, Coelho Diniz. Vereador de novo, papai. Vocês pediram e eu voltei. Dessa vez só tem ofertas top pra família inteira, pra criançada e até pra você, bebê. Arroz é Grangeiro, só R$17,99. Maionese é pote 500 gramas, é Hellman, só R$3,99. Sucrilho, só R$4,99. Chocolate é barra, é Nogbauer, só R$2,99. Linguiça calabresa fina ou grossa é Sadia, só R$12,99 o quilo. Asa de frango, só R$9,99 o quilo. Pernil suíno sem osso ou toucinho de barriga é Frigoleste, só R$12,99 o quilo. Patinho, lagarto, chã de fora ou chã de dentro é extra, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$29,99 o quilo. Ofertas válidas até terça-feira, 12 de outubro. Detalhe pequeno, tudo em 3 vezes sem juros. Vereador sem comparação, Coelho Diniz. 104 FM. Louvor. Está debaixo da sombra de Deus. Está debaixo da sombra de Deus. Mais louvor. Pode me chamar. Muito mais louvor. Pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. 104 FM.
4 FM.
alegria, louvor, a palavra de Deus. 104 FM.
FM, a rádio do povo de Deus.
Mas